Bate-papo com Dantas. Oferecimento Kizara Móveis. Realizando sonhos. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite para você que acompanha a programação da TV Cultura Litoral. Nesta quinta-feira, 22 de janeiro, bate-papo hoje especial aqui na Kizara Móveis. Hoje é aniversário da cidade de São Vicente, 494 anos e, para ser tão especial essa data, eu recebo aqui na Kizara o prefeito da cidade de São Vicente, Caio Amado. Tudo bem, Caio? Tudo bem, prazer estar com você aqui, obrigado pela oportunidade. Feliz aniversário São Vicente, né? Já pode? Isso aí, com certeza, sem sombra de dúvidas. Ô Caio, nesses 494 anos, muitos aspectos, né, ao longo desses tantos anos, passaram pela cidade, vários pontos de melhoria, e alguns temas, como saúde, são essenciais para o dia a dia da cidade. Queria que você fizesse um balanço aí desses 5 anos à frente da prefeitura, né, o trabalho no município na área da saúde, prefeito. Legal. Começo pela base, que são as unidades básicas de saúde, das 26 unidades que a gente tem espalhadas por todos os bairros da cidade. A gente conseguiu, nesses 5 anos, reformar 18 delas. 18? É um número bastante considerável, ainda faltam algumas, estão em obras, inclusive. A gente está finalizando as obras dentro desses próximos meses e algumas delas a gente ainda está buscando caminhos ali para fazer uma eventual troca, mudança da unidade de local, porque realmente algumas imóveis locados, casinhas antigas que precisam de uma solução nova. Então, as unidades básicas de saúde a gente conseguiu avançar, 70% delas. Com relação ao CREI, a gente deu um fim no CREI, botou o CREI no chão, fomos para um pronto-socorro provisório e agora, finalmente, está ficando pronto, 50% das obras já concluídas, então esse ano fica pronta a nossa UPA Central, a primeira unidade de pronto atendimento da história da cidade. E, para finalizar, dentro desse semestre aí também, trabalhando para inaugurar a nossa nova maternidade, o Hospital Materno Infantil, para atender a mamãe, o bebê, uma parceria de construção com a Fundação Lusíadas, e com isso a gente vai conseguir dar mais dignidade no atendimento. Além disso, abrimos o pronto-socorro do Rio Branco, abrimos o Hospital do Vicentino, fizemos uma transformação muito grande de qualidade de equipamentos da saúde. Claro que falta muito para a cidade, mas é inegável para quem entra hoje na maioria dos equipamentos de saúde, conseguem enxergar uma qualidade melhor do que tinha 5 anos atrás. Você falou da construção da UPA Central, ela fica pronta esse ano, é isso? Exatamente, exatamente. Uma obra que a gente está fazendo com recursos do governo do estado, toda planejada do zero pela prefeitura, reocupando então. A gente pôs o CREI no chão e construiu uma nova casa ali, a nova estrutura da UPA Central, do zero, toda planejada, sala de raio-x, sala de gesso, atendimento pediátrico, atendimento adulto, todo ali o trabalho necessário para fazer o atendimento completo das pessoas que mais precisam. Maravilha. Agora, também, outra área importante, sensível e, claro, pensando no futuro do município de São Vicente, área de educação. Teremos um novo Instituto Federal em breve por lá? Com certeza, onde era o centro de convenções, está ganhando forma já em obras, né? Então a gente está muito empolgado, animado, porque está vendo nascer um sonho de cidade. Eu sou ex-aluno do Instituto Federal, estudei no Instituto de Cubatão, de Cubatão, então para mim poder fazer parte dessa grande entrega junto ao governo federal é um sonho de vida. Somado a isso, né, porque o Instituto Federal existe para dar oportunidade para os nossos jovens, mas a gente tem buscado fazer um trabalho de base. As nossas crianças nas escolas hoje têm uniforme completo, têm material escolar, têm merenda de qualidade. 7 escolas hoje são período integral, quando a gente entrou nenhuma era. Então, pouco a pouco, a gente tem buscado fazer uma transformação na vida das crianças e agora, para o futuro delas, elas vão ter oportunidade de estudar no Instituto Federal, assim como eu tive essa oportunidade no passado. Onde será o novo instituto, me perdoe? No antigo Centro de Convenções. Perto ali da rodovia dos imigrantes ali, isso, próximo. Certo. Exatamente, ali. Então era um espaço adequado. Assim que a gente soube da possibilidade de ter um Instituto Federal na cidade, a gente buscou encaminhar esse espaço
Para ser, então, esse instituto, vai ter mais de 20 salas de aula, laboratório, ginásio ali, né, para as atividades esportivas, refeitório, toda uma estrutura qualificada justamente para receber os alunos e formar os profissionais do futuro. Tem uma previsão de entrega? O que o governo federal fala com vocês? O governo federal deu um prazo ali de 18 meses. 18 meses. Todo. Então, eu acredito que, como já começou, já tem um tempo, acredito aí que seja uma entrega entre 2026 e 2027, a gente vai ver isso acontecer. É uma região bem importante, né? Porque ali está perto da fim da área insular do município, junto da área continental, então o pessoal que é da área continental consegue chegar até com facilidade ali, né? Exatamente, exatamente. É um local estratégico para a gente, numa avenida que a gente olha com muitos bons olhos, que é aquela Capitão Antônio Luiz Pimenta. A gente tem planos e sonhos para revitalizar ela, assim como também revitalizar a Capitão Moraguiari, fazer ali um grande complexo para fortalecer essa mobilidade urbana na cidade, né? Ali precisa de uma ciclovia, precisa de condições para fazer os próprios jovens que vão estudar ali se deslocar. Com certeza. Você falou um pouco de obras, vamos falar então de revitalização, a famosa biquinha que é sempre importante, onde tem o pessoal dos doces e tal. Eu queria saber, no setor do comércio em geral, como é que o poder público tem investido para que o comércio de São Vicente, tão pujante ali na região central, cresça ainda mais? Olha, eu diria para você que assim, o comerciante da cidade é parte do coração e da história de São Vicente, né? Até pela posição geográfica. São Vicente fica entre Santos, Praia Grande, duas cidades bem adensadas, mas a gente percebe que no nosso comércio vem gente de todas as cidades da Baixada. Só que a gente sentia que a cidade estava esfarelando no tempo. E quando a gente entra, a gente fala, precisamos dar um choque de realidade, fazer reurbanizações para que a cidade volte a ficar viva, bonita, interessante para quem quer consumir, porque o comércio gera emprego, só que só gera emprego se tiver consumo. Com certeza. E assim a gente começou a fazer uma reurbanização do centro da cidade, está avançando, né? Você vê calçadas novas, as coberturas do centro novas, agora a Praça Barão vai entrar em obras esse ano, o Boulevard Martim Afonso já foi todo revitalizado, a gente está trazendo a rodoviária que vai ficar pronta nesse semestre para o centro da cidade. Então você vai ter uma rodoviária ali perto, um espaço de embarque e desembarque perto do centro comercial, perto do centro histórico, num local seguro, estratégico, organizado. Então a gente tem buscado aquecer esse comércio da cidade fazendo investimentos, porque o investimento gera investimento. Você vê, a gente investiu no Gonzaguinha. O que rapidamente aconteceu? Novos restaurantes começaram a surgir ali, se instalar ali naquela região. É um sinal de que o empresariado talvez estivesse esperando aquela São Vicente, que já foi bela no tempo, voltasse a aparecer. E ela voltou a aparecer e a gente vê os investimentos voltarem para a cidade. Você falou em investimentos, além do comércio, vocês têm ideia de trazer, por exemplo, atrair indústrias, empresas de fora para o município, para trazer, por exemplo, a área continental da cidade? Com certeza, a área continental é um eixo que a gente enxerga como prioritário para o desenvolvimento da cidade, principalmente porque tem muitas áreas disponíveis, porque é uma área que está próxima do porto, ali a 15 minutos você está no porto, uma área que o VLT vai chegar e uma área que tem uma mão de obra existente para trabalhar. Claramente, assim, você tem 150 mil pessoas morando, muitos dos moradores ali são trabalhadores do porto, trabalhadores das indústrias de Cubatão, trabalhadores do comércio do centro, das outras cidades. Então, você vê assim uma janela de oportunidade de levar para lá empresas, indústrias, oportunidades portuárias e retroportuárias, cria para a gente, então, condição de fazer as pessoas morarem mais perto do trabalho. E assim a gente tem buscado fazer. Hoje a gente já tem empresas se instalando ali, a gente tem empresários buscando adquirir áreas da área continental para fazer os seus empreendimentos. Isso a gente enxerga como algo que plantamos as primeiras sementes em 2021, 2022, que começam a dar frutos agora, 2024, 2025, 2026. Perfeito, o senhor citou VLT, terminou praticamente a segunda fase aqui na região central de Santos. Vem aí a terceira fase. Expectativa para essa nova fase do VLT aqui na Baixada? Obras em andamento no trecho da ponte, né, na Ponte dos Barreiros. Está sendo feita ali a duplicação
da estrutura ali da parte que vai passar os trilhos, né? Então ali está sendo duplicada a estrutura, porque tinha uma ferrovia, virou 2 trilhos. Todo trabalho ali da ciclovia, que vai ficar na alça do outro lado, e também toda a estrutura que vai precisar ser feita para a parte rodoviária, para elas ficarem no mesmo nível, né? VLT, parte rodoviária e ciclovia. E ela vai avançar com 4 estações rumo a Angelina Prete. O trecho das obras da ponte está caminhando bem e esse ano de 2026 vai ser de grande impacto, vai ser uma obra que vai mudar a cara ali daquele trecho, e a gente tem a expectativa que nesse ano, segundo o cronograma, a licitação do trecho seguinte, que é o que cria as 4 estações até o Samaritá, passando ali por Quarentenário, Rio Branco, Rio Negro, essas 4 estações possam ser licitadas dentro deste ano ainda, para as obras começarem, quem sabe, até o final do ano. Bom, vamos torcer bastante para isso, para que os moradores, principalmente da área continental da cidade de São Vicente, tenham rapidez, né, agilidade para chegar até a área insular aí do município. Fala em área continental, muita gente que conhece São Vicente, principalmente o pessoal de São Paulo, o pessoal do interior, de outros estados, eles pensam São Vicente é praia, Irapuxá, Itararé, Gonzaguinha, e esquece e nem sabem que São Vicente possui uma área de Mata Atlântica exuberante, cheia de cachoeiras. Planos para o turismo, para explorar essa área meio que desconhecida do pessoal de fora. Como é que a prefeitura, o poder público tem trabalhado em torno dessa iniciativa? São, né, espaços ambientais muito importantes, acaba sendo conhecido para quem segue essas trilhas de turismo de aventura, né, e tudo mais, e pela própria comunidade local. A gente quer fortalecer, quer dar apoio, é ainda um grande desafio, porque acabam sendo áreas mais distantes ali da parte urbana, mas a nossa Secretaria de Turismo tem buscado fazer um trabalho ali de mapear quem faz ali viagens para aquele trecho, né? Buscar tentar criar um pouco mais de infraestrutura nesses locais, principalmente cuidando para preservar a natureza que ali tem. Com certeza. Perfeito, vamos fazer o seguinte, vamos tomar um golinho d'água, eu vou fazer um rápido intervalo, porque o bate-papo com Dantas, com o prefeito Caio Amado, hoje falando de São Vicente, aniversário, 494 anos, volta num instante, não sai daí, tá já. Bate-papo com Dantas. Oferecimento Kizara Móveis, realizando sonhos. Muito bem, estamos de volta, bate-papo com Dantas, diretamente do espaço da Kizara Móveis, na Conselheiro Nébias, aqui em Santos, bairro do Boqueirão. Mas hoje falando da cidade de São Vicente, a aniversariante do dia, neste 22 de janeiro, 494 anos da primeira cidade do Brasil. Certo, prefeito? É isso aí, com muito orgulho, com muita alegria, né? Temos essa marca histórica, estamos inclusive próximos de nos tornar a capital simbólica do Brasil, todo dia 22 de janeiro, projeto da deputada Renata Abreu, lá no Congresso Nacional, já aprovado em todas as comissões, e temos grandes expectativas que nesse ano ele possa ser pautado no plenário e a gente ter, então, mais essa menção, né? Imagina, a cidade ser capital simbólica do Brasil é uma forma de atrair olhares, investimentos, recursos para a gente fortalecer aí essa revitalização histórica da cidade. Maravilha. Prefeito, a gente encerrou o primeiro bloco falando lá da área continental, inclusive das cachoeiras. Eu lembrei da área continental, nós temos mais de 100 mil pessoas naquela região. Vamos falar então de moradia. Como é que está o trabalho da prefeitura, né, em torno deste assunto tão importante, não apenas para o município de São Vicente, como para das demais cidades aqui da Baixada Santista? Moradia. Olha, eu diria que, em primeiro lugar, o principal trabalho que a gente tem que fazer na cidade é o de regularização fundiária. Certo. Então, hoje a gente tem 10 núcleos aí simultâneos, onde a gente começa a fazer um trabalho de regularização fundiária com apoio do governo do estado. Temos também aí, junto ao PAC, mais recursos para fazer regularização fundiária em outros núcleos, né, do governo federal. Então, isso é o mais importante, porque a gente vai conseguir dar o título ali da propriedade para a pessoa, né? Aquele documento que ela vai poder falar, nossa, agora sim, esse chão é meu, essa casa é minha, que muitas das residências da cidade ainda não têm, então não estão completamente regulares, né? Esse é um dos primeiros pontos, porque traz a dignidade e distanciona essa necessidade
de ter ali um conjunto habitacional, algum apartamento sendo pensado para aquela pessoa. Mas temos aí, nesses próximos meses, a expectativa da entrega dos conjuntos habitacionais do Bitaru, temos empreendimentos que estão sendo construídos na cidade, pensando que começarão a ser construídos na cidade, pensando na remoção de palafitas, que é um programa do governo do estado. Então a gente deve começar a fazer um trabalho de remoção de algumas áreas das pessoas que ali estão, para dar mais dignidade para elas em apartamentos de qualidade. Então tudo isso é um cenário que nesses próximos meses e anos a gente vai falar bastante sobre isso. Maravilha. Perfeito, eu vou voltar agora ao assunto obras. A gente falou de moradias e também tem muita gente que mora na área insular de São Vicente, isso acontece também em Santos, esse problema, na cidade de Cubatão também, que principalmente nessa época do ano, as enchentes, quando chove muito forte, às vezes quando a maré está um pouco mais alta. E eu queria saber como é que estão as tratativas, os trabalhos em torno de obras de infraestrutura para que minimize pelo menos esse problema com alagamentos e enchentes nessa época de chuva aqui na nossa região. Você vê, quando eu entrei na cidade, a gente não tinha nenhum plano de macrodrenagem, que é o ponto de partida para como começamos a resolver o problema das enchentes. Aí lá em 2022 a gente começa a desenvolver esse plano e hoje a gente tem um plano de macrodrenagem que estimou para a gente que para resolver todos os problemas de enchente da cidade, isso custaria R$1 bilhão, para você ter noção. Tamanhos são os desafios, é uma cidade que está a nível do mar, é uma cidade que tem ali muitas ocupações irregulares em locais onde não deveria ter, em cima de canal, em cima de diques, em locais que a gente sabe que estrangula a relação água-cidade, e temos esses desafios de reurbanização de canais que muitas vezes já estão assoreados, estão ali todos destruídos e precisam de uma organização para se transformar num reservatório dessa água. Então esse é um valor bastante grande, mas resolveria o problema da cidade inteira. A gente começou esse trabalho com base nisso, fazendo o canal do Eduardo Souto, instalando um eixo de 8 comportas na cidade. Isso tem dado melhorias definitivamente. É claro que aquelas grandes chuvas que muitas vezes os senhores noticiam ali de 150 milímetros, 200 milímetros em 24 horas, em 48 horas, são chuvas muito fortes e que criam uma tensão, né, na cidade impossível de controlar. Mas aquelas chuvas abaixo disso, que são as mais rotineiras, a gente tem conseguido vencer nesse canal do Eduardo Souto, mostrando que a reservação de água no canal funciona e que as comportas abrindo e fechando no ritmo certo funcionam. Agora, o próximo desafio é conseguir trazer mais recursos para a cidade para ir fazendo obras como essa em outros cantos. Para além disso, neste ano, a gente vai ter também o programa Rios Vivos atuando em São Vicente. Rios Vivos? É um programa do governo estadual, onde eles vêm com um maquinário e retiram os sedimentos que ficam no canal, assoreando, e tirando a capacidade de reservar água no próprio canal, porque em tese o canal serve para encher, mas se você tem ele assoreado, ele vai encher e transbordar. Esse é o grande problema. Então a gente deve assinar aí nos próximos dias, junto com a secretária Natália Rezende, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, um convênio para celebrar então o início aí dos trabalhos do programa Rios Vivos em São Vicente. Foi uma conquista, foi uma das principais pautas que eu defendi à frente do CONDESB enquanto presidente do Conselho de Desenvolvimento da Baixada, e a gente vai ver isso ser executado em São Vicente. Muito interessante. O trabalho de manutenção para que não haja esse tipo de problema. Prefeito, vamos voltar a falar de turismo, falar das praias, que atrai tantas e tantas pessoas todos os anos da cidade de São Vicente. Como é que está o trabalho para atrair mais gente para o município de São Vicente, para conhecer ainda mais o município, de Ilha-Pochá, de tantas coisas lindas? Em primeiro lugar, revitalizando os pontos turísticos, né? Criamos o Pier em homenagem ao Rei Pelé, criamos o Pier dos Apaixonados, criamos a Fonte das Crianças, estamos revitalizando a Biquinha dos Doces, vamos começar a revitalizar a Praça 22 de Janeiro, estamos revitalizando o deck de pesca, fizemos a reforma na Ponte Penso em 2022, criamos a Praça da Bíblia, estamos reformando o Monumento dos 500 anos lá em cima do Ilha-Pochá, o Monumento do Niemeyer, estamos fazendo a subidinha do Ilha, vamos criar um mirante diferente, bonito ali na subida do Ilha-Pochá. Legal. Construindo uma base de segurança da PM com a GCM, ali na subida do Ilha-Pochá também, para colocar ali uma base de segurança bem na orla do Itararé, ali com toda aquela estrutura. Temos uma academia da saúde, vamos criar uma praça pet ali para os dogs, os cachorros, os gatinhos, enfim, toda uma estrutura que a gente está montando para que a cidade fique mais agradável.
No primeiro mandato a gente fez uma obra boa no Gonzaguinha, começamos a Biquinha, agora eu quero avançar mais para dentro do Itararé, estamos revitalizando o centro comercial, como eu disse no bloco anterior, a rodoviária vai ser entregue nesse semestre, então você começa a ver uma cidade que está se reconectando consigo. Quero resolver o mercado municipal, quero resolver a Casa Martim Afonso, que são desafios, problemas de gestões anteriores, e assim a gente vai fazendo a cidade se reconectar. Hoje, eu posso falar para você, vejo nesse verão uma cidade mais viva. Você anda pela cidade, você vê lá uma carreta furacão lá, fazendo a alegria do pessoal, o pessoal pulando para lá e para cá, o povo alegre, feliz, pegando uma praia. Você vê a encenação nesse verão, vai ter também arenas de verão na praia. Então você começa a enxergar uma cidade mais feliz, mais conectada consigo, que é exatamente o que a gente quer ver acontecer com essas novas obras que a gente vai entregar. Maravilha! Prefeito, você falou então na encenação da Vila de São Vicente, 22 de janeiro, começar hoje. Como é que tá? Como foram os preparativos para essa festa tão bonita que atrai tanta gente, não apenas da cidade de São Vicente, mas da Baixada Santista inteira? Olha, a encenação é algo muito especial para a nossa cidade, né? É um momento a gente celebra o aniversário, todos os holofotes estão voltados para São Vicente, 4 dias de pura magia e emoção, celebrando ali a relação entre os portugueses e os indígenas, né? Marca a chegada dos portugueses, o conflito e depois ali tudo que se deriva da relação com os indígenas. Naturalmente, assim se forma o Brasil, dessa miscigenação. Então a encenação ela traz muito isso, são mais de 500 voluntários ali que participam do dia a dia da encenação, contracenando, pessoas da cidade mesmo, da comunidade. Vamos ter o tio Paulo como Martim Afonso, né? Super conhecido aí, dentista, influencer, ator, fantástico, uma pessoa muito especial. Então, a Marisol vai estar aí de novo. Ah, legal. Né? Já é patrimônio da nossa encenação. É verdade. Aí. Então, a gente vai ter algo muito especial acontecendo, que é essa celebração de aniversário, recebendo muitas autoridades ali, recebendo o povo feliz, animado e curtindo o aniversário da cidade. Maravilha. Martim Afonso de Souza, tão importante para a história da cidade, desse país, um pouco dessa relação de Martim Afonso de Souza, um espetáculo, céu aberto, na praia, um espetáculo muito bonito, vale a pena conferir com certeza. Prefeito, outro assunto e também o pessoal sempre comenta, além do VLT, é o transporte público. Hoje em dia existe, inclusive, uma corrente de pensamento, né, que gostaria de contar com transporte público gratuito. O que o senhor pensa a respeito disso? Eu adoraria também, o problema é o custo disso, né? Esse é o grande desafio. Cidades mais ricas que têm mais dinheiro conseguem fazer isso, e as cidades mais pobres que têm menos dinheiro, como é o caso de São Vicente, têm uma dificuldade maior de executar esse tipo de política. Eu acho incrível, sou favorável, mas infelizmente o sistema de transporte não se sustenta sozinho. Então acaba sendo uma escolha que custa, né? Você tem o custo de toda a operação. Quanto custa um ônibus rodando o dia inteiro com os passageiros não pagando? Esse custo é absorvido pelo município. Infelizmente o município não tem reservas para executar isso, mas é algo que para o futuro, quem sabe, com os outros governos, o federal e o estadual, financiando junto o transporte público nos municípios, a gente consiga ter uma sociedade melhor, com mais mobilidade. Para a cidade, o que eu posso dizer é que, apesar de não ter ainda conquistado essa lógica do ônibus gratuito, a gente conseguiu fazer algo muito especial, que foi a integração do transporte municipal com o VLT, que era um sonho de cidade, era algo que precisava acontecer, e hoje a gente tem várias pessoas, milhares de pessoas que estão podendo escolher e ter o direito de escolher entre pegar o ônibus intermunicipal ou municipal e integrar com o VLT. Eles passam ali, puxa, um passou primeiro, o outro passou primeiro, eu vou usar ele. Uma agilidade, né? E vou pagar uma tarifa integrada. Então, isso para a gente dá uma agilidade, dá uma mobilidade melhor, e é algo que foi uma grande conquista. Começamos isso em 2021 e fomos ter aí o resultado dessa política no final do ano passado, em novembro do ano passado. Falando em mobilidade urbana, também de segurança, agora
os motociclistas têm faixas exclusivas no município, né? Exatamente, no Itararé, ali estamos também já fazendo uma análise ali na própria linha amarela, em alguns trechos da linha amarela, fazendo a faixa azul, né? Algo que em São Paulo deu muito certo, segregando ali numa faixa uma exclusividade para os motociclistas poderem transitar com mais tranquilidade, fizemos com toda uma segurança, sinalizamos certinho e com isso a gente com certeza vai ver uma redução dos acidentes, um cuidado maior para as pessoas poderem ir e vir com muita segurança. Cabe lembrar que a gente também fez outras ações aí ligadas aos motociclistas, fizemos uma distribuição de antenas corta-pipa, foram mais de 300 antenas distribuídas, então não tenho dúvida que a gente salvou vidas, porque infelizmente ainda tem gente que quer empinar pipa com cerol e coloca em risco a vida de um pai de família. Então a gente fez essa distribuição e instalação de antenas e foi uma política também muito bem aprovada. Perfeito, faltam poucos anos para os 500 anos do município de São Vicente, existe todo um planejamento, a gente acompanha lá na TV Cultura Litoral, a gente está encerrando o bate-papo com Dantas de hoje neste exato momento, mas eu queria que você deixasse um recado para o pessoal de casa, né, em relação ao aniversário de hoje, 22 de janeiro, 494 anos do município. Eu quero agradecer a confiança das pessoas, a oportunidade de ser o seu prefeito. Quero dizer para vocês que esse ano vai ser um ano de concretizar os nossos sonhos, né? Vamos ver a maternidade nascendo, vamos ver a primeira UPA da cidade ser entregue, vamos ver a rodoviária para a gente chamar de nossa finalmente, sair do aluguel e ter a nossa própria casa. Então, para a gente, tudo isso é um sinônimo de cidade que está progredindo. Sei que ainda faltam muitas coisas, temos muitos desafios numa cidade pobre como a nossa, mas um dia de cada vez, fé em Deus, a gente vai fazendo a cidade dar certo. Maravilha, prefeito. Obrigado mais uma vez. Parabéns para o município de São Vicente. Parabéns a você também, viu? Obrigado, tudo de bom, Dantas. Um abraço e tudo de bom para você que está nos assistindo. Valeu. E desta forma a gente encerra o bate-papo com o Dantas desta quinta-feira, 22 de janeiro. Bate-papo bem especial com o prefeito Caio Amado. A gente todos celebrando aqui o aniversário do município de São Vicente. Grande abraço para vocês e até a próxima. Bate-papo com Dantas. Oferecimento Kizara Móveis. Realizando sonhos.